Olá, meu nome é Islândia. Nesta apresentação será elencado as ideias pedagógicas de alguns autores, filósofos e educadores e a definição de currículo com base nesses três autores. César Kuhl enfatiza um currículo que promove a construção ativa do conhecimento pelo aluno, adaptando-se às suas necessidades e promovendo a aprendizagem significativa. Libanho defende um currículo focado na formação crítica e na preparação dos alunos para a participação ativa na sociedade, integrando teoria e prática. Saviani propõe um currículo voltado para a compreensão crítica da realidade, priorizando a consciência histórica e social e a conexão do conteúdo com as experiências dos alunos. O currículo tradicional ele foi promovido na primeira metade do século XX por Bobbio. É uma avaliação voltada para o aperfeiçoamento e o produto desenvolvido, e as disciplinas são puramente mecânicas. O modelo expresso nessa concepção é que a escola deveria funcionar como qualquer outra empresa. Preocupa-se com o fazer e com a aquisição de habilidades. O currículo crítico ele é implantado a partir da década de 60 e as teorias críticas elas procuram compreender o que o currículo faz com as pessoas. O currículo é entendido como resultado de determinada seleção feita por quem detém o poder. Preocupa-se com o que o currículo faz com as pessoas, que tipo de homem e sociedade ele ajuda a construir. O currículo oculto, ele representa tudo que os alunos aprendem diariamente em meio às várias práticas, atitudes, comportamentos, gestos, percepções que vigoram o meio social e escolar. E a escola seria um espaço de resistência e contestação. Já no currículo pós-crítico, é um currículo multiculturalista, ou seja, nenhuma cultura pode ser julgada superior à outra. E o aluno ele precisa desenvolver autonomia no seu processo formativo e estar em constante busca pelo conhecimento. E aí as perspectivas são liberal e humanista, que é a tolerância, respeito e convivência harmoniosa entre as culturas, e crítica. Cultura dominante faria papel de permitir que outras culturas tivessem seus espaços, critica os padrões rígidos da modernidade, a discussão de gênero, raças, etnias, identidades, subjetividade. Vejamos agora a visão de educação para alguns autores. Platão idealizou um sistema educacional de escola pública. O principal discípulo dele era Sócrates e ele também foi mestre de Aristóteles. Em sua utópica república, todas as mulheres deveriam ser comuns a todos os homens. Para ele, as autoridades do Estado deveriam decidir quem geraria filhos, quando, onde e quantas vezes. Teorias do desenvolvimento de acordo com Piaget. Fatores que influenciam o desenvolvimento: hereditariedade, carga genética, crescimento orgânico, aspecto físico, maturação neurofisiológica, padrão de comportamento, meio, estimulações ambientais. Os aspectos do desenvolvimento humano: aspectos físico-motor é o crescimento orgânico, aspectos intelectual, pensamento, raciocínio, maturação neurofisiológica, padrão de comportamento, meio, estimulações ambientais e o aspecto social. O indivíduo reage diante das situações que envolvem outra pessoa. Socio-interacionismo de acordo com Vygotsky. O papel do educador despertar nos alunos a necessidade de apropriação de novos conhecimentos, mediar os conteúdos já elaborados pelos homens, atuar com o outro social, que deverá promover o processo de internalização, provocar avanços no aluno por meio de suas interferências na zona de desenvolvimento proximal. Vallon. A contribuição de Vallon para a educação é que o homem é resultado de influências sociais e fisiológicas, sendo os dois aspectos orgânico e social, fundamentais para o desenvolvimento. O processo de desenvolvimento oscila constantemente entre a afetividade e a inteligência de maneira dialética. E aí, de acordo com Henri Vallon, a dinâmica do desenvolvimento é complexa, não é estática, é homogênea. Transforma-se junto com a criança conforme fatores orgânicos, social e ritmo de desenvolvimento. John Dewey. A palavra-chave de Dewey é a democracia.
e sua filosofia foi determinante para que a escola nova se propagasse por quase todo o mundo. Para ele, a escola deve apresentar características de uma pequena comunidade democrática. O currículo deveria se adequar à aprendizagem das crianças de acordo com o que elas vivem na sociedade. Anísio Teixeira. Ele foi precursor na implantação de escolas públicas de todos os níveis, proporcionou ao país a educação cultural e profissional dos jovens. Anísio também foi motivado por Dio e considerava que a escola deveria educar e formar homens livres. Participou do movimento Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. Pestalozzi. Em sua teoria, os sentimentos eram destacados e valorizados dentro do processo de aprendizagem. Idealizou um método intuitivo que inicia-se através das percepções sensoriais, incluindo olhar, tocar, ouvir, comparar e analisar. O conhecido para o desconhecido, do concreto para o abstrato, do particular para o geral. John Locke, considerado precursor do empirismo britânico, criticou as teorias inatas. É um filósofo de 1632 ao 1704. Ele defendeu o princípio de tolerância no campo educacional, combatiu o autoritarismo reinante nas escolas, principalmente o uso dos castigos físicos como forma de educar, porque ele não acreditava que a escola pode garantir uma companhia para a criança, uma boa companhia, e defendeu uma educação oferecida por preceptores, ou seja, ele não defende a universalização da educação. Já John Dewey, o aprendizado se dá quando os alunos são colocados diante de problemas reais. A escola deve proporcionar práticas conjuntas e situações de cooperação, ao invés de lidar com os alunos de forma individual. O professor deve apresentar os conteúdos na forma de questões ou problemas, jamais entregar respostas ou soluções prontas. Karl Marx combateu a alienação e a desumanização, e seria essa a função social da educação. Antônio Gramsci. O intelectual italiano Antônio Gramsci refletiu sobre a hegemonia cultural, conferindo-lhe novo status. Gramsci observava a história italiana e desenvolveu e influenciava as relações de classe e os grupos intelectuais na produção da cultura deste país. Ele destacou também a importância da criação de uma escola humanística que desenvolvesse a inteligência e a formação consciente, uma escola aberta de fato para conquistar a liberdade. A educação é a luta contra os instintos ligados às funções biológicas elementares, uma luta contra a natureza para dominá-la e criar o homem atual à sua época. Paulo Freire. O aprendizado baseado na estrutura do dia a dia dos educandos, ou seja, a alfabetização, deve levar o adulto a conhecer os problemas que enfrenta e dessa forma ser estimulado a participar da vida social e política de onde vive. Ver a educação como ferramenta para a emancipação individual e social. Ele também é considerado o patrono da educação brasileira e autor da Pedagogia do Oprimido, conhecido pelo método de alfabetização de adultos que leva seu nome de 1921 a 1997. O método freiriano, que é tão conhecido, foi criado para a educação de adultos, cujo material de ensino deve ser organizado a partir da experiência de cada grupo de analfabetos. O pensamento educacional freiriano nos mobiliza a refletir sobre educação dialógica, saberes docentes e metodológicos de ensino problematizadores que nos inspiram a pensar, a sentir e a agir em busca da humanização, da vida e da libertação de homens e mulheres. Bom, essa é só a contribuição de alguns autores, educadores e filósofos que contribuíram para a constituição dos currículos que nós vimos nesta apresentação. Aqui nós temos algumas das referências e muito obrigada.